eu chamei algumas pessoas do bem para falar como elas foram atrás do seu sol. E nesse episódio, Daniel. E aí, Daniel, como você foi atrás do seu sol? A minha busca pelo meu lugar ao sol se deu assim, basicamente através de tentativa e erro. Inicialmente, eu fiz um curso de engenharia de produção. A fotografia apareceu para mim de uma forma bem aleatória. Eu fazia, enquanto eu estava no meu curso, eu consegui uma bolsa de pesquisa e como eu sabia que eu ia receber esse dinheiro, eu comecei a imaginar o que eu podia fazer com esse dinheiro para não desperdiçar. E foi aí que me veio a lembrança de que eu já tinha tirado fotos e tinha gostado da sensação de fotografar um aniversário, de ficar correndo atrás de criança. E com isso eu pensei, não, vou investir na fotografia. Pesquisei bastante, fiz esse investimento, mas o meio que eu estava, meio que todo mundo só pensava assim, em estabilidade, em emprego de carteira assinada, então eu mantive a fotografia como um hobby. E com isso eu fui concluindo o meu curso, fui pensando em outras áreas, e a fotografia eu fazia, dava dinheiro, mas não era algo que eu tinha como ser meu sustento para sempre, né? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei em engenharia, comecei a trabalhar com engenharia, eu parei de fotografar. Foi o momento que eu dei um pause, porque eu não conseguia conciliar. Mas durante os 6 meses que eu passei trabalhando na empresa, eu senti alguma coisa, sabe? Eu nunca gostei de trabalhar com meta, de trabalhar com horário fixo. E ainda mais de saber que aquilo ali não era um investimento em mim. Eu estava dando dinheiro para outra pessoa, eu não estava investindo em algo, como eu posso dizer, em algo que fosse me ajudar a chegar onde eu queria mesmo, onde eu sonhava. Então, quando eu saí da empresa, ainda assim, tinha muita gente que conversava comigo e falava, faça concurso, tenta alguma coisa, e foi nesse período que eu decidi sair de casa a primeira vez, para tentar me provar de que eu conseguia me sustentar. Foi na época que eu fui morar em Aracaju, e lá eu fiquei rodando como Uber. Foi uma ideia meio estranha, sair daqui para Aracaju para rodar como Uber, mas eu precisava daquilo para me provar que eu conseguia me sustentar e que se eu tentasse, eu conseguiria. E foi nesse período que eu estava lá em Aracaju que eu comecei a pensar mais sobre a fotografia. Eu comecei a pensar em como tinha dado certo, mesmo sendo um hobby, e como essa parte também que eu tive de ir para Aracaju deu certo só porque eu tentei. Então eu pensei que eu não podia descartar a fotografia só porque era algo incerto, era algo que não tinha um salário todo mês, era algo que podia variar dependendo dos meses, né, dependendo de quantas pessoas me contratassem, e que eu precisava ter certeza que aquilo ou ia dar certo ou ia dar errado. Então, eu precisava entrar com 100% de tudo que eu tinha, com 100% da minha dedicação, 100% do meu trabalho. Foi aí que eu resolvi voltar atrás, com a minha saída de casa, voltei a morar com meus pais. Usei todo o equipamento que eu já tinha investido lá no início, comecei a fotografar, a focar na fotografia. Mesmo morando aqui em Salgado, mesmo cidade dos meus pais, eu decidi que eu deveria sair de casa também. E isso daí foi, mais uma vez, uma forma de me provar, de provar para mim mesmo que eu conseguia me sustentar, que eu conseguia viver sem o conforto da casa dos meus pais, até para provar para os meus pais mesmo, para os meus amigos, que a fotografia não era só um hobby mais, que a fotografia era o meu sustento, que ia ser com isso que eu levaria a minha vida e que eu me sustentaria. Graças a Deus deu tudo certo, e depois disso veio a vontade do sonho de ter um estúdio. Porque assim, eu via muita gente, muitos dos meus clientes queriam fazer foto de criança, às vezes tinham que ir para outra cidade atrás de algum estúdio, e eu queria atingir esse público. Do mesmo jeito que eu já atingi um pessoal, eu queria mais, eu queria, como eu posso dizer, eu queria ter essa estabilidade sem ter estabilidade, sabe? Sem ter carteira assinada, mas ter a certeza que eu tinha um público, que eu tinha um pessoal e que eu estava atendendo o máximo de gente que eu conseguiria atender. Abri meu estúdio no final do ano passado, depois de pegar um empréstimo, de investir, e a gente está aí com esse estúdio, mesmo na pandemia. Graças a Deus o estúdio está salvando a gente nessa pandemia, porque como a gente não está fazendo muito evento fora, a gente está fazendo muito ensaio aqui, e aqui a gente consegue ter o controle, aqui a gente consegue manter tudo higienizado, tudo bonitinho, que a gente está conseguindo se manter com o estúdio, e todo o dinheiro que vai entrando a gente vai investindo mais, buscando crescer e conseguir, né, de certa forma, ter uma estabilidade. A gente não conseguiu ainda,
mas a gente vai conseguir e a minha dedicação é 100% nisso agora. Hoje em dia, eu consigo dizer que eu sou um fotógrafo profissional. E é isso.